Boa tarde a todos os meus queridos seguidores do canal Orquídea Alegria. Eu me chamo Beth Mota, conhecida como a Senhora das Orquídeas. Muito prazer. Hoje a gente vem com um tema muito importante, gente. Vamos falar da conservação das orquídeas. Por que esse tema é tão importante hoje? Porque, gente, muitas espécies de orquídeas estão em perigo de extinção devido a alguns fatores, como, por exemplo, destruição do seu habitat natural, a coleta ilegal, as mudanças climáticas que todo mundo tem observado. Outra coisa que tem contribuído para a extinção das nossas orquídeas, gente, é a questão também da agricultura, a urbanização. Cada vez mais as pessoas destroem as matas para construir as suas casas, né? Tornando esses centros urbanos. E as nossas plantas, as nossas orquídeas têm sofrido muito com isso. E é desse tema, eu, como defensora dessas plantas maravilhosas, essas plantas lindas que nos dão tanta alegria, quero falar hoje com cada um de vocês. Tá certo? Então vamos começar, gente. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês 5 espécies de orquídeas no nosso Brasil, no nosso país, que estão ameaçadas. Então, algumas eu vou mostrar vídeo, outras eu vou mostrar fotos, tá? Então, eu vou mostrar as 5 espécies, uma por uma, que estão ameaçadas de extinção. Claro que existem muitas outras ameaçadas que a gente pode também abordar num próximo assunto, outras espécies. Mas hoje, especificamente, eu vou falar de 5 espécies. Outra coisa que podemos e vamos abordar aqui são 5 medidas de conservação, 5 medidas bem simples, gente, que a gente pode, cada um, contribuir com essas 5 medidas para a conservação e preservação dessas nossas espécies tão importantes, tão essenciais, que tem a ver com a nossa própria vida. A conservação, a preservação tem a ver com cada um de nós. Vamos falar das 5 espécies e conforme eu vou falando cada uma delas, aí no final de cada uma a gente vai mostrar o videozinho mostrando a flor para você conhecer, para quando você vê por aí, você diz, ah, essa aí tá em extinção, tá certo? Então vamos lá. A primeira orquídea que eu quero falar para vocês é a Cattleya eschileriana. Ela é uma orquídea originária das florestas lá de Minas Gerais, do Espírito Santo, e 2 fatores têm contribuído muito para a ameaça da extinção dessa espécie de orquídea, a Cattleya eschileriana. Um deles é a fragmentação de habitat e o outro é a coleta ilegal para o comércio. Esses 2 fatores têm contribuído para que a Cattleya eschileriana esteja ameaçada de extinção. Olhem essa eschileriana, uma Cattleya linda também, gente. Olhem só, que coisa mais maravilhosa. A nossa segunda planta que a gente vai falar dela é a Laélia purpurata. Para quem não sabe, a Laélia, a orquídea Laélia, ela é símbolo do estado de Santa Catarina. Então, ela é uma das orquídeas mais emblemáticas do Brasil. Ela é nativa de florestas costeiras do sul do Brasil e do sudeste brasileiro. Ela está ameaçada, gente, pela urbanização e pela coleta indiscriminada. Existem várias
tonalidades, ou seja, várias cores dela. Então veja o videozinho para você conhecer essa espécie Alaelia purpurata. A nossa terceira planta, a nossa terceira orquídea ameaçada de extinção é a Cattleya labiata. Ela é conhecida como rainha do Nordeste. Ela é nativa da Mata Atlântica do Nordeste brasileiro e ela tem lindas flores lilazes, né? E 2 fatores têm contribuído pela alta ameaça de extinção dessa espécie, que é a destruição do seu habitat natural e pela coleta predatória. Ou seja, é triste, né, gente? Saber que plantas estão ameaçadas de extinção. Então, agora nós vamos à nossa quarta planta ameaçada, a nossa quarta orquídea ameaçada de extinção no nosso país, que é a nossa Oncidium crispo. A nossa popular chuva de ouro, gente. Ela é nativa da Mata Atlântica e o que tem contribuído para a ameaça da extinção dessa espécie é também a destruição do seu habitat natural. As chuvas de ouro, gente, elas têm diversas espécies de chuva de ouro, né? Mas a orquídea, a crispo, ela é um pouco diferente. Então, eu vou mostrar a foto dela, tá? Para vocês verem que quando veem por aí essa orquídea, às vezes é bom não confundir, porque tem umas que são diferentes, que não estão ameaçadas, mas a crispo está ameaçada de extinção. A nossa quinta orquídea, que vamos falar um pouco sobre ela, que está ameaçada de extinção, ela se chama Cyrtopodium saintlegerianum. Cyrtopodium saintlegerianum. Nome bem difícil, né? Ela é nativa lá do Cerrado. E outras também, outros lugares abertos assim, né? Ela é nativa dessas áreas. Ela está ameaçada, gente, pela expansão agrícola, pela conversão de seu habitat natural em pastagens e plantações. A gente sabe que lá para a região do Cerrado tem muita plantação, né, gente? Então, essas orquídeas estão sofrendo. Falamos aqui de 5 orquídeas ameaçadas de extinção. Vimos ali que tem no nosso Nordeste brasileiro, no sul do Brasil e Sudeste, no nosso Cerrado, né, que é as regiões lá do Centro-Oeste brasileiro. Gente, ameaçadas. Então, se você acha esse vídeo importante, compartilha lá com os teus amigos, manda para eles. Se você também gostaria de contribuir para o crescimento do nosso canal, se inscreve, dá um like, dê seu comentário, gente.
o teu comentário é muito importante, porque o YouTube entende que o canal está agradando, que o canal é importante para as pessoas, tanto na questão de ensino, educação, né, um pouco de lazer, de cultura, né, e por aí afora. Agora, a gente vai falar um pouco de 5 medidas que são essencial para a preservação. Essas medidas de conservação que eu falei lá no início do vídeo, né, que a gente vai falar sobre conservação das orquídeas. Então, a primeira medida de conservação que é bem interessante e importante é a criação de manutenção de áreas protegidas, como parques naturais, reservas ecológicas que abrigam habitats naturais de orquídeas. Então, cada um de nós pode contribuir para a manutenção e conservação, né, dessas áreas, desses parques, tá, gente? Não mexendo nas plantas que a gente vê nesses parques, se a gente vai fazer uma visita, tá? É muito importante. Segundo, fiscalização do comércio ilegal. Reforçar a aplicação de leis que realmente punem pessoas que fazem um verdadeiro comércio dessas plantas. Gente, tem muito, porque eu sei de pessoas que entram nas matas e tiram milhares dessas plantas para venderem. Isso é muito perigoso, isso é muito triste, né? Porque esse comércio ilegal das orquídeas faz com que elas desapareçam, tá? Então, essa fiscalização é muito importante. Tem lei que protege a orquídea. Você sabia que é 8 anos de prisão para quem tirar uma orquídea do seu habitat natural? Você pode ser condenado por isso? Então, a fiscalização é importante. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a educação ambiental. Sensibilizar as comunidades, né, nos locais públicos em geral, né, sobre a importância da conservação das orquídeas. Eu lembro muito bem, quando eu era pequena, né, a minha mãe dizia, mãe, olha, lá na rua, assim, tem fruta lá que dá para ir lá buscar, dá para tirar. A minha mãe perguntava assim, você plantou? Né? Então, se a gente não plantou, aí a gente vai lá e arranca e destrói. Às vezes, até na cidade mesmo, gente, a gente vê as pessoas plantam plantas para embelezar a cidade e a gente vê as pessoas tirando as mudas. Aquelas mudas foram compradas para ser colocada ali, né? Imagina no habitat natural, num ambiente onde é público, né? Então, gente, conscientizar as crianças, nossos filhos disso, para que gerações futuras continuem com essa preservação, tentando preservar essas espécies, porque senão daqui a pouco, lá no futuro, nós não vamos ver mais essas maravilhas circulando por aí, não é verdade? Então, vamos ao quarto ponto para a conservação das nossas orquídeas. O quarto ponto é o cultivo sustentável. Gente, é incentivar a propagação e o cultivo sustentável de orquídeas. Existem muitos viveiros. Esses viveiros, gente, eles são especializados, e o que ele tem contribuído? Eles têm contribuído para a diminuição da pressão sobre as populações selvagens de orquídeas. Então, esses viveiros é importante. Eles sabem o que essas pessoas que têm viveiros fazem? Eles vendem, distribuem para orquidários. Esses orquidários, né, vão desenvolver, né, compram essas plantas para desenvolver, para vender para nós. Então, quando eu posto ali, olha, tem exposição lá em Gramado, Nova Petrópolis, Feliz, São Leopoldo, Cidade Farroupilha, né? É importante fazer uma visita nessas exposições, que lá você adquire orquídea que realmente de pessoas que estão preocupadas em preservar. Essas pessoas lá, eles são produtores. A maioria desses orquidários, tu chega lá nos orquidários para visitar, eles têm esses viveiros, né? Então, adquira de fontes seguras, né?
Esse cultivo sustentável ajuda nessa preservação e muito, gente. O quinto passo é a propagação de reintrodução. Ou seja, né? Você já viu aquelas pessoas que pegam a orquídea, que elas encontram, por exemplo, na rua, jogada, que cai nas árvores, e vão lá na floresta e introduzem ela lá na floresta novamente? Voltam essa orquídea para o seu habitat natural? Lá onde essa população está em declínio, tem muitas pessoas que estão fazendo isso, gente. São programas de reintrodução dessas plantas. Mas é importante, a gente não pode sair botando em tudo que é mata, porque também elas são específicas de determinadas áreas, às vezes. E aí ali também elas não vão sobreviver, né? Então, esses programas, se a gente pode incentivar, é muito importante, né? A orquídea de determinada região, por exemplo, a rainha do Nordeste, né? Ela se dá muito bem nas florestas lá do Nordeste, né? A do Cerrado, que eu falei, se dá muito bem nas florestas do Cerrado. Então, por aí afora, né? Então, vamos recapitular aqui as 5 medidas de conservação para que essas plantas possam ser preservadas. Criação e manutenção de áreas protegidas, fiscalização do comércio ilegal, educação ambiental, cultivo sustentável e programas de reintrodução. Vimos aqui, gente, que coisas simples que cada um de nós, eu, você, pode contribuir de alguma maneira, você não acha? Então dá aí teu comentário, fala o que achou do vídeo. E agora a gente vai recapitular as 5 orquídeas ameaçadas de extinção para encerrar o nosso vídeo. Vamos lá. Cattleya schilleriana, Cattleya labiata, Laelia purpurata, Ossídio crispo e a quinta, a Cirtopodium saitlingerianum. Gente, aí estão. Claro que existem muito mais, né? No Brasil, existem cerca de 3.500 espécies nativas, né? Mas essas 5 a gente já dá o que pensar e muito. E aí, o que acharam das nossas 5 plantas, 5 orquídeas ameaçadas de extinção? São lindas, não são? Vale a pena lutar por elas? É claro que vale.